Como se sentiu ao receber a moratória para continuar reencarnado? E quais os critérios que são utilizados para ter essa forma de merecimento? A moratória é uma expressão de gentileza para falar sobre prolongamento. No caso específico, prolongamento da atividade. Eu já terminara o meu ciclo, porque uma vida de 97 anos, tenhamos paciência, é um grande ciclo. E ao chegar o momento final deste ciclo, os benfeitores notaram que eu ainda tinha um trabalho a fazer e me perguntaram se eu estava disposto a continuar, mesmo com as dificuldades naturais que advêm de uma vida longa e com a problemática da saúde. Então eu respondi que sim, eu estava disposto, porque o Evangelho de Jesus não é apenas um compêndio poético, é um tratado psicoterapêutico. Quando leio uma parábola, permito-me tornar-me personagem da parábola, e isso me produz saúde mental, ânimo na hora difícil. Eu tive 2 momentos muito difíceis, muito graves. Não é fácil uma pessoa com 97 anos libertar-se de um câncer. E eu consegui. Estava com câncer de bexiga. E então resolvi que não ia deixar o câncer me matar. Faço parte da escola que tudo está na mente. Se na mente nós projetarmos determinadas paisagens, elas se tornarão reais. E então, como eu tenho ensinado isto desde há uns 30 anos, e experimentado e vivido, eu resolvi experimentar comigo mesmo. Meditava e examinava que as células não eram minhas inimigas, estavam doentes. Uma questão de degenerescência. Então pedia que elas não me prejudicassem, pudessem realizar o fenômeno da mitose, a divisão, sem criar distonias desnecessárias. E no 3º dia, a médica, logo após fazer a aplicação de raios, me disse: Divaldo, eu sinto que está diminuindo o tumor. Eu disse: mas tão rápido? Ela disse: pois é surpresa. E, de fato, nos dias seguintes, nós examinávamos bem a chapa e o tumor foi diminuindo até desaparecer. Hoje tem 1 mês, o que é impressionante. Um organismo quebrado, uma enfermidade utriz, um atestado de óbito, porque eu estava muito fragilizado, e recuperar através da mente, da oração, das preces que têm sido dirigidas a Deus, a meu favor. Jesus falou que nós orássemos uns pelos outros. E parece que não dá resultado. Orar por uma pessoa desacisada,
que prefere uma existência fútil dá resultado. É como um depósito para, no momento de reflexão, aquele material que foi transmitido fazer o seu efeito. E hoje, depois de uma segunda saída do hospital, porque eu saí às 17 horas, às 19 eu notei que estava com febre. Aí voltei ao hospital, fiz um reingresso à 1 da madrugada. Fizemos exames de raio-x para identificar qual era a causa. E a causa era um fungo. Eu não sabia que fungo era tão precioso. De um lado, ele é fabricador da penicilina. Do outro lado, ele é um aspecto terrível, porque eu estou tomando uma batalha diária com ele, cuja série de medicamentos ainda não terminei. Tenho aqui o suporte no braço para a aplicação de injeções. E disse ao câncer: você não vai me cansar, porque o idealismo de ajudar o meu próximo, de servir, de dizer que a vida tem um sentido bom, feliz, a gente pode ser feliz. Hoje, eu tenho muitos momentos felizes. Ninguém pode ter a felicidade. É uma caminhada, é uma viagem, e não há viagem que não tenha um transtorno, que não tenha um acidente, um incidente. A questão não é a viagem, é como nós encararmos o acidente. E então, tomei ferro líquido, aquele baita vidro de ferro. Eu digo, meu Deus, eu agora vou largar cascas de ferro por aí, de ferrugem, de tudo. Tomando da veia, o sabor vinha, o amargor. Então, eu sou hoje o homem tomador do ferro, né? Tem um homem de $1 milhão. Como eu sou brasileiro, não pode ser $1 milhão, pode ser meio do pau da língua. Aí estou cheio de ânimo, planejando um programa de muita ação doutrinária. Gostaria de conversar com os meus irmãos, de um a um, dialogar, penetrar nos seus problemas e mostrar a diretriz de liberdade que a doutrina espírita nos dá. A verdade é que em 40 dias eu emagreci 5 quilos e a alma engordou um pouco, porque mal está cabendo dentro do corpo. Vamos adiante. Tio, como sabermos dos nossos filhos que tão precocemente desencarnaram? Como ter notícias acerca de como eles estão? Inicialmente, a idade infanto-juvenil é muito parada pelos mentores. As desencarnações de crianças, por mais dolorosas que sejam para nós, são necessárias para eles. E todos eles são amparados devidamente por benfeitores preparados para essa atividade de emergência. Normalmente, a criança que nasce e logo depois, não completar um decênio de vida, desencarna, veio cumprir uma atividade que foi interrompida. Suponhamos
que eu disponho agora de mais 5 anos ou 3 anos. E a imprevidência leve-me ao abuso, à precipitação, a atividades que irão perturbar-me. E eu sou suicida direto. Então eu fico devendo à lei este período usado mal. Na próxima, eu venho por aquele período, concluo e volto para ser feliz. Aí eu me posso reencarnar sem as grandes tragédias da recuperação do nosso passado. A questão é que o número de espíritos a reencarnar é muito grande neste momento. Notem que a sociedade ficou mais equilibrada, mais preparada para a gestação. E, nada obstante, o número de aborto continua de uma maneira assustadora, o que faz uma programação para pessoas nascerem estéreis na próxima reencarnação. Nascerem anelando por um filho e não ter condições orgânicas para poder produzi-lo, ou tê-lo, e no momento mais importante, esse filho partir da terra. Eu conheço uma história árabe muito interessante de um homem que era um generoso senhor do oásis, morava numa parte do deserto, perto de Damasco, e ali tinha muitas propriedades. Quando se tornou pai, a felicidade dele era imensa. Na cultura árabe, a pessoa, para ser realizada, deve fazer 3 coisas: plantar uma árvore, ter um filho e preparar-se para novas jornadas espirituais. Muita gente não tem filho físico, mas pode ter mental, pode elaborar construções para ajudar crianças, como essas organizações mundiais, ou simplesmente um olhar na rua, um ato de compaixão, um atendimento ao menino de rua, tem o seu valor. Nada fica sem anotações da divindade. Então, esses nascimentos e desencarnações imediatas são um cumprimento de provas que ficaram interrompidas. Daí, toda vez que nos vier a ideia de suicídio, pensarmos em prolongamento da vida. Suicídio nunca. Por quê? Não resolve. Primeiro, a gente transfere o problema para outra dimensão. Depois, a gente continua a viver, a experienciar aquele fenômeno traumático, aquelas dores ou aquelas alegrias. Daí, nossos filhos, já dizia Gibran, Khalil Gibran, não são nossos filhos. São como as folhas das árvores. Durante algum tempo, eles estão conosco. Depois, amadurecem e têm que partir. Esse amadurecer pode ser atingir a idade adulta, liberar-se, ou atingir o momento culminante do resgate e liberar-se através da morte. Maninho, tem uma pergunta que nos
Desculpa, Maninha, não sei se você está me ouvindo, eu não consegui ouvir a pergunta. Acho que eu estou com dificuldade aqui no áudio. Eu não consegui ouvir. Desculpa, gente. Acho que ainda não. Vamos seguir, então. Vamos trazer mais uma pergunta para o nosso tio Divaldo. E a pergunta que a gente faz é sobre... Em um mundo em que a maioria das pessoas busca ascender socialmente, conquistando destaque em suas profissões e sendo bem remuneradas, muitas vezes gerando competição e desigualdade, surge a seguinte pergunta: estaríamos sendo materialistas e contrariando os princípios da doutrina espírita? Seria possível alcançar a ascensão social respeitando fielmente os ensinamentos espíritas? Até que ponto o sucesso financeiro pode ser buscado sem ferir os fundamentos da doutrina? Mediante a boa aplicação. As pessoas que têm recursos dispõem de uma oportunidade excelente para fazer o bem. Eu conheço algumas famílias muito ricas, e então vejo quanto o dinheiro em boas mãos abençoa. Estávamos tomando café quando chega um filho e diz à mãe: imagine que acaba de haver um acidente na estrada e as pessoas foram trazidas para aqui e nós não temos o equipamento tal para salvar a vida. Ela diz: mas como? O hospital da cidade não tem? Ele diz: não tem. Pois saia imediatamente e vá comprar. Vá comprar e ponha lá. Que quando perguntarem quem é, não diga, é alguém que está mandando. Atender a inúmeras crianças. E, pessoalmente, outra coisa que me comove, numa outra família muito rica, é a senhora que tem muitas joias e muito dinheiro. Nas horas de folga, ela fazia crochê e tricô para vender a benefício dos necessitados. É impressionante ela dizer assim: eu assisto novela, ou diálogos, ou conferências, ou compromissos na televisão, fazendo tricô. Como eu não necessito, eu faço peças úteis, toalhas, roupas infantis, roupas de adultos, com um grande sucesso. Está pensando em pôr uma loja, mas para ela fazer com as suas mãos. Então o dinheiro, o poder não são amaldiçoados. O uso que nós fazemos é que nem sempre é correto. Eu vejo pessoas de poucas posses fazerem coisas fantásticas em favor do próximo, em favor de si mesmo, a preocupação com a comunidade, e outros imensamente abastados, indiferentes ao problema social, até à família, do ponto de vista moral, completamente despreocupados, como se Deus resolvesse. E um dia eu perguntei a alguém
Por que não aplicava o dinheiro? O dinheiro estava numa conta da Suíça, há umas contas muito complicadas. Ele explicou e eu não entendi. A pessoa deposita e recebe em volta um valor, fica sempre maior, nunca empobrece, porque aquele valor vai crescendo por mais que se tire o lucro. É uma técnica de comércio. E a pessoa diz assim, não me interessa, não. Eu tenho dinheiro, mesmo que não use. Eu digo, para quê? Para que serve 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos? Nesse casamento da Índia, em que foram gastos mais de 3 bilhões pelo homem mais rico da Índia, ele consegue tudo, mas o filho tem um problema glandular, continua engordando e ele não tem jeito de deter. A vida é curiosa, sempre nós vemos o lado material. Às vezes tem uma fortuna e quando a gente menos espera, é uma pessoa confliteada, atormentada, porque não aprendeu a fraternidade, não aprendeu a dividir, a estar ao lado, a contribuir, a marchar junto. Somente soube tirar, mas não soube distribuir. Há uma tradição relativamente ao pensamento de Malbataran. Então, essa tradição diz o seguinte, que 2 amigos faziam uma viagem muito longa pelo deserto. E, em determinada situação, um amigo entrou em perigo e, por pouco, não perdeu a vida. O outro, correndo risco, salvou-o. Ele, então, agradecido, colocou neste lugar, por um momento, Mishna, salvou a vida de Ábido. E tudo foram sorrisos. Mais tarde, eles tiveram uma discussão e entraram em desavença. Essa inscrição foi na pedra. Ele então chegou na areia e escreveu aqui, neste momento, Mishna, provocou e perturbou Ábido. Então Ábido perguntou, por quê? Quando estávamos bem, você escreveu na pedra. E quando estávamos mal, você escreveu na areia. Ele respondeu, porque as coisas más o vento leva. Só o bem tem um caráter de eternidade. Então pensemos sempre nisso. Fazer das 2 formas, seja o que for que aconteceu, nós temos 2 parâmetros imediatos. Vem fazer isso ou aquilo. Faça aquilo que será melhor para o outro, mesmo que no momento não seja bom para você. Eu tive uma curiosidade muito interessante. Todos nós temos inimigos, a gente nem sabe. Tem pessoas que é inimiga nossa porque é elegante e dá votos, etc. E como um homem público, claro, me apareceu um inimigo. E me disseram, Divaldo, você sabe que fulano não gosta de você? Eu digo, não sei, mas não posso fazer nada. Não posso chegar até ele e me tornar simpático. Então vamos deixar. Você quer que eu intervenha? Não. Deixa o tempo. Nada melhor do que a consciência tranquila. Pois, meus amigos, que surpresa! No Natal passado, eu recebi uma cesta de frutas e vinha um cartão do seu amigo fulano. E eu aproveitei imediatamente,
estava doente, internado, para agradecer ao meu amigo. Que bom! Aí ele foi me visitar. E então ele tinha ideias que não correspondiam à realidade, totalmente inversas. Daí, dialogue com as pessoas. Não cisme, não programe, não adivinhe, não diga eu olho e vejo logo. Esse vejo logo é maldade, a gente só vê o mal. É interessante, por quê? Porque a gente é mau. A gente tem a visão daquilo que conhece. Raramente a gente olha uma pessoa e vê as qualidades boas. Mas os defeitos a gente vê logo. Que mal educado. Entra, não fala com ninguém. Mas a gente também faz isso. É necessário, entra, não fala com ninguém, a gente fala, olá, como vai? Eu me lembro que no apartamento que eu fico no Rio de Janeiro todo ano, eu ficava, quando estava saudável, por um mês. Então, as pessoas, eu estava no elevador, a pessoa vinha, olhava para a minha cara, ligava ao elevador, subia, não dizia nada. Mas eu não aguentava. Eu dizia assim, olá. Misturava, parecendo bebê. Eu digo, pois é, que calor, não é? É o melhor tema para começar a conversa. Mas que calor. Sempre teve esse calor danado. Mas que calor. Aí a pessoa me disse, não sinto calor. Calor é para quem é frouxo. Eu digo, nossa, eu vou lhe dar de presente um termômetro. Qual é o apartamento que você mora aqui? E aí começamos a conversa, ficamos amigos. Graças ao calor, graças a Deus. Porque por hábito, a pessoa não saúda o outro. Vê e lhe diz assim, olá, é tão pouco. Bom dia, como é que o dia esteja péssimo. Eu conheço um amigo, ele é muito engraçado. A gente diz para ele assim, bom dia. Ele diz assim, vamos ver. E normalmente, quando chega a tarde, ele fala assim, se este é um bom dia, o que será o mau dia? Mas até que foi bom, não prejudicou muito. Quer dizer que a nossa vida é uma constante oportunidade de fazer o bem, de ser simpático, de amar. Passamos a palavra ao nosso tio Divaldo, que vai nos conduzir na etapa final da nossa reunião. Pedimos aos companheiros que apliquem paz para que tomem os seus lugares. Senhor Jesus, aqui estamos, os convidados para o banquete da Boa Nova. A nossa indumentária não é compatível, mas atrevemo-nos a nos apresentar como somos, como estamos. E tu que és a paz e sabes selecionar aqueles que podem e devem servir-te, abençoa-nos. Abençoa-nos a nós, a cada um de nós, ao nosso lar, nossos amigos. Abençoa, Jesus. Aqueles que oram por nós e nos ajudam, mas também aqueles que não gostam de nós e vibram contra a nossa paz.
Nós te pedimos pela nossa família, nossos amigos, pelos espíritos bons que trabalham em nossa casa e que nos dão assistência. Também agradecemos a cooperação da fraternidade, retribuindo-a para a humanidade inteira. Senhor, abençoa os suicidas, os que se atiraram ao abismo do engano e despertaram num sofrimento atroz. Também te pedimos em favor dos enfermos incuráveis, aqueles mutilados que têm ânsia de viver, socorre-os, confortando-os. Senhor Jesus, nós te pedimos pela nossa paz interior, pela paz da nossa família, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Abençoa nossa água, Jesus, tornando-a tônico vigoroso para nossas necessidades. Em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Na vida de todos nós, existem valores indispensáveis, quanto àqueles que são perfeitamente dispensáveis. O Espiritismo na minha vida tem um valor essencial, porque além da bênção do corpo físico, Deus me proporcionou a honra imerecida de conhecer a doutrina da verdade, aquela que restaura o Evangelho de Jesus e que oferece segurança para uma jornada muito longa, qual a minha existência. É, portanto, de fundamental importância o Espiritismo na existência de toda e qualquer criatura, naquela que diz respeito à pessoa que estou. É fundamental, porque me arrancou os elos da escravidão e libertou-me para poder penetrar nos sublimes ensinamentos da verdade, de que foi objeto nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da vida. Muito obrigado porque eu posso ver da beleza da natureza, o ar,
as aves, as águas, a maravilha que existe no mundo e que eu, com os olhos e a alma, em profundo silêncio, consigo contemplar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que venha a misericórdia e o amor de Deus, pela minha voz que canta, que ensina, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia, mas eu tenho certeza que aqueles que hoje são impedidos de falar, no mundo depois poderão cantar. Muito obrigado pelas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que escrevem poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, seja lá o que for, pelas mãos que albergam no seu seio o filho alheio, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, deformados, fracassados, e eu posso cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um palácio, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de irmão. Aquele que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, nem uma voz para me acalmar, eu ainda direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, Senhor.